No final de outubro, a Rainha Elizabeth, do partido do governo e da oposição, assinou carta régia estabelecendo novos mecanismos da regulação para a imprensa escrita na Grã-Bretanha. Foram fixadas penalidades duríssimas para os órgãos que invadirem a privacidade dos cidadãos, atropelarem as leis e má fé no tratamento das notícias. O texto foi uma resposta à indignação da sociedade britânica diante dos demandos de alguns jornais e revistas. O grupo Murdoch chegou a grampear ilegalmente telefones de súditos de Sua Majestade. Também, em outubro, a Suprema Corte da Argentina considerou constitucionais 4 artigos da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, aprovada em 2009. A decisão julgou improcedente recurso do poderoso grupo midiático El Clarín, que se recusava a abrir mão de parte dos mais de 240 licenças de TV aberta e de TV a cabo em seu poder, como manda a nova lei. Os artigos em questão, segundo os juízes, longe de ferir a liberdade de imprensa, ajudarão a promover a desconcentração da mídia. No início de 2013, a União Europeia divulgou o relatório, entre aspas, abre aspas aqui, uma mídia livre e pluralista para sustentar a democracia, fecha aspas, elaborado por um grupo de alto nível da instituição em que alertavam: pluralismo inclui todas as medidas que garantam o acesso dos cidadãos a uma variedade de fontes e vozes de informação, permitindo que eles formem opiniões sem a influência indevida de um poder dominante. Em meados do ano, o Congresso do Equador aprovou por maioria orgânica de comunicação que, entre outras coisas, determinou que o espectro eletromagnético usado pela rádio seja dividido de forma equilibrada, abrindo espaço para a expressão de organizações da sociedade civil. Pela nova lei, 34% das concessões de rádio e TV devem ir para as comunidades, 33% para os meios privados e 33% para o setor público. Continuando aqui, a gente vai perceber o seguinte: depois que o presidente Pepe Mujica enviou ao parlamento projeto de lei que visa estimular a democratização dos meios, tudo indica que será aprovado. O fato é que praticamente todas as sociedades democráticas do mundo contam com mecanismos de regulação dos meios de comunicação, especialmente como o rádio e a televisão são objeto de concessões do Estado. Em alguns países, é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. A regulação somente pela via econômica, através da proibição da chamada propriedade cruzada, ou seja, nenhum grupo empresarial pode ser na mesma cidade ou no mesmo estado. Em outros países, meu caro Eduardo Suplicy, como Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, a legislação também estabelece princípios a ser observados nas programações de rádio e TV, com equilíbrio, imparcialidade, privacidade e a honra dos cidadãos e garantia de espaço para a cultura nacional e as produções locais. Bem, eu li isso aqui para as pessoas não dizerem que eu sou esquerdista, porque aqui eu não sou socialista. Aqui nem citei a Venezuela do saudoso presidente Chávez. Eu citei apenas os países que são símbolos da democracia no mundo ocidental, tá? Que trata o meio de comunicação como todos nós queremos aqui. Então, que não venham dizer que isso é censura, que não venham dizer que nós estamos tentando controlar o meio de comunicação, porque todo mundo sabe, eu penso o que vocês pensam. Quem tem que controlar o meio de comunicação é o espectador, é o ouvinte e é o leitor. Agora, o que todos nós exigimos é que haja neutralidade e seriedade nas informações neste país. Por que eu comecei com isso? Veja, eu continuo mesmo Lulinha Paz e Amor. Eu não
Não mudei. Por que eu comecei com isso? Eu comecei com isso porque eu tenho viajado muito o mundo depois que eu deixei a presidência de Angola e fui à Nigéria. E tenho feito debate, e tenho assistido, Eduardo, o comportamento de determinados setores da comunicação lá fora, ou repetem parte das coisas que são ditas aqui, ou às vezes fazem uma guerra, viu? Tentando mostrar que nesse país está tudo desandado, que nada está dando certo, que o governo é estatista, que o governo não sei das quantas, que nada funciona. Então eu tenho viajado o mundo para fazer debate com esses setores e fazer debate com, sabe, o setor empresarial. Para perguntar, meu caro Bernardo Kuczynski, qual é a lógica do discurso dele. Então, ultimamente, eu tenho feito uma comparação do Brasil com o G20. E eu tenho perguntado para as pessoas, é verdade que a economia do mundo não está, sabe, crescendo como cresceu antes de 2010. Nem a China, que continua crescendo 14% e está crescendo 7%. O Brasil não está crescendo 7,5%, cresceu 2,3%. Agora, quem é o G20 que está melhor do que o Brasil? E qual é a diferença do Brasil? É que enquanto nos 5 anos de crise, desde 2000 fora, 62 milhões de postos de trabalho, esse país no mesmo período criou 10 milhões de novos empregos no país. Querida Conceição, eu vou para um debate. E eu fiquei curioso de saber qual era o medo que as pessoas estavam da pública líquida, que era a coisa que mais se discutia, porque quando a gente perde muita eleição em mídia, a gente aprende muito. Ou seja, eu nunca dívida líquida, dívida interna bruta. Nunca. Haddad, você que é economista, nunca. Sempre foi falado líquida. E o Brasil saiu de 61% para 33,8%. País no G20 que tem uma dívida como o Brasil. E eu queria saber o medo da dívida pública. O medo da dívida pública, sabe qual é? Isso passou a incomodar determinados setores privados nesse país. E por que nós começamos a colocar dinheiro no NBR, bilhões de reais do compulsório, para alavancar o financiamento neste país? Os bancos privados, ao invés de pegar o dinheiro e colocar no comércio, então nós fomos obrigados a comprar 50% do Banco Votorantim, nós fomos obrigados a comprar a Caixa Econômica Estadual pela Caixa Econômica Federal, para que a gente tivesse um sistema financeiro público sólido e não deixar o país quebrar, como alguns queriam que o país quebrasse. E nós fomos... Porque possivelmente eles não sabem o que é ficar desempregado. O que é um peão desempregado, uma menina desempregada, um peão desempregado, uma menina desempregada. E não é fácil, é um milagre você manter a inflação dentro da meta. Modéstia à parte, eu fui um bom sindicalista. E eu sonhava que um dia o Brasil ia ter pelo menos 10% de desemprego. 106 era o número da Suécia, da Finlândia, da Noruega, da Dinamarca, da Alemanha. Agora eles estão com 9. A Espanha está com 20 e nós temos 4,3. Agora deve estar por volta de 5. Fazer o que... Aumentando durante 11 anos consecutivos, todas as categorias profissionais organizadas receberam aumento real de salário acima da inflação. Os pobres cresceram 66%, enquanto a renda média da sociedade foi de 35%. Ou seja, perguntando qual o país que fez isso? Qual o país que fez isso? Qual o país que manteve? Sabe? Eu não vou nem falar de educação, porque tem uma coisa que a juventude tem que saber.
Eu agora que estou velho, eu estou aprendendo como é bom a gente conhecer um pouco história. Fernando Haddad, você que foi ministro da Educação. Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo. Em 1507 já tinha universidade em Santo Domingo. 15 anos depois. Cabral chegou aqui em 1500. A primeira universidade em 930. Universidade, não. Dom João VI, quando veio, criou a Faculdade de Medicina. Sabe? Mas aqui, eu estou falando universidade. O Peru, que é um país menor do que a gente, teve a primeira universidade em 1550. Olha, então o que está explicado, o atraso do Brasil na questão da educação, é que a elite brasileira, que esse país, com exceção de Juscelino Kubitschek, que pensou na universidade, de Getúlio, que pensou algumas, é que esse país, talvez as pessoas não gostem, é que precisou chegar na presidenta da República, um presidente sem diploma e um vice sem diploma para cuidar da educação neste país. É isso que incomoda. E eu sei que se incomoda. Eu sei que eles ficam incomodados com isso. Quando a gente diz para eles que em 11 anos nós fizemos 18 universidades federais. É que nem todas estão prontas ainda. Outro dia eu fui a Osasco e falei para o vídeo como é que está a universidade. Ainda está no prefeitura. Né? Mas eu fui agora, Fernando Haddad, inaugurar o primeiro prédio da Unilab, da Universidade, dê o nome que você quiser, lá em São Francisco do Conde, na Bahia, que foi a segunda cidade onde os negros se rebelaram e começaram a acabar com a escravidão. E eu fui lá. E foi uma cidade que eu tive 95%. Porra, se é um dia trocava com Padilha e fizer uma pesquisa lá em casa, eu não tenho 95% dos votos. Então essas pessoas, ô Fernando, tem noção aqui em São Paulo do preconceito dos pobres que você colocou, sabe, no ProUni? Sabe do preconceito? Que as pessoas enxergam um negro, sabe, da periferia, fazendo medicina, fazendo engenharia, fazendo diplomacia, fazendo direito. Esses caras não nasceram para isso, não. Sabe? Esses caras nasceram para ser pedreiro. Olhar os prédios de São Paulo e dizer, nossa, essa ponte foi eu que precisamos de ser pedreiro. Nós queremos ser engenheiro. Nós não temos nenhuma. Outro dia vocês viram, eu fiquei até meio brigado com a Marlene Chauí, porque eu fui numa palestra com ela e ela esculha a boca classe média. Eu falei, porra, Marlene, mulher de chá, porra. Pois bem, então eu tenho feito comparação deste país, sabe, com vários países do mundo. E tenho me colocado à disposição para o debate. Outro dia eu fui num debate para empresário de comunicação. Outro dia eu fui a Brasília, sabe, num debate com os jornais do interior. Vocês devem ter acompanhado uma parte, sabe, do discurso. É tentando mostrar o comportamento. E não estou inventando nada, eu estou apenas dando informações corretas. Se alguém tiver dúvida, é só pegar os jornais e ler para ver se não é verdade. Ou seja, o Mário Soares, em 2006, no meu gabinete, veio fazer uma entrevista comigo, trouxe um monte de jornal, New York Times, Le Monde, Financial Times, e foi por Times. Que se fosse eu aqui no Brasil, ao invés de Times, chamava Times. É porque não estou vendo o Time, tem um A lá, só tem um I. Então, ele falou assim, ô Lula, é um absurdo, Lula. Eu estou lendo a imprensa do mundo, o Brasil está maravilhoso no mundo. Eu cheguei aqui no Brasil, o Brasil acabou. O Brasil acabou. Televisão, o Brasil acabou. Eu ligo o rádio, o Brasil acabou. Obviamente que não todos. Sempre que eu... Sabe, uma grande minoria fala a verdade. Sabe,
Sabe? E talvez ele se incomode porque eu não ligo reclamando. Eu aprendi a não reclamar, acho que nós temos que fazer a lição de casa. Hoje, talvez incomode muita gente saber o seguinte, é que a gente tem milhares e milhões de jornalistas nesse país hoje. O cidadão no anonimato, na sala dele, sabe, tentando não apenas ler, mas tentando interagir, tentando dar sua opinião, tentando concordar, tentando não concordar. Tem muita bobagem para tudo que é lado, mas isso faz parte de uma sociedade democrática. A gente vai andando num processo de aprendizado, num processo de depuração. Daqui a pouco nós estaremos bem acima do que as pessoas imaginavam que nós pudéssemos estar. E eu acho que vocês têm que ter clareza que a internet joga hoje. E nós, vou falar olhando para o meu prefeito Fernando Haddad, olhando para o Padilha, e se você me der, nós precisamos cuidar de entender melhor a nossa relação com esse meio de comunicação chamado internet. Vamos entender melhor. Daí porque eu comecei por dessa coisa do Franco, eu não vou nem citar a Constituição brasileira. Esse é um dado muito importante e eu acho que o Brasil, a coisa está amadurecendo. Há 3 meses atrás a gente achava que não aprovaria o marco internet, não sei quanto tempo a gente achava que um metalúrgico não poderia ser presidente, há 10 meses atrás a gente achava que não poderia acontecer outra coisa, e as coisas vão acontecendo. De tempo em tempo, amadurecendo. Isso é que nem um pé de fruta. Vai amadurecendo. E eu acho que nós estamos ganhando espaço para começar a falar sobre a regulação do marco regulatório dos meios de comunicação neste país. Sabe?